Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, a liturgia nos convida à fé na segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o que dá sentido à nossa esperança. Se nós não esperássemos a volta de Jesus, a gente poderia viver a vida de qualquer forma, porque a nossa vida não teria sentido. Por que nós seríamos pessoas boas? Por que nós seríamos honestos? Por que nós seríamos trabalhadores? Por que nós seríamos fiéis? Por que nós ajudaríamos quem precisa? Se no final o caixão nos espera e tudo se perde no cemitério. Não há razão para a gente ser honesto mais. Não há razão para a gente sofrer mais. Não há razão para as angústias que temos, porque a vida terminaria na morte. Mas nós não cremos assim. O que nos motiva a sermos bons, o que nos motiva a sermos honestos, o que nos motiva a sermos fiéis, o que nos motiva a sermos trabalhadores, o que nos motiva a perdoar quem nos ofendeu, o que nos motiva a rezar todo dia de manhã e à noite, o que nos motiva a vir à missa todos os domingos, o que nos motiva a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os dias. A nossa convicção: Jesus voltará. E eu não sei em que dia, nem que hora e nem que momento, mas Ele voltará. Ele pode bater na minha porta agora, eu posso ter um infarto e de repente cair. E aí será a hora da volta de Jesus para mim. Eu posso estar em casa trabalhando e de repente levar um tiro sem querer, porque hoje em dia tem armadilhas sem ter necessidade. Nem pergunta para quem tem certo, já chega atirando. E eu posso cair louco. Eu posso ficar doente e de repente não ter dinheiro suficiente para fazer o tratamento, porque nem todo dinheiro consegue tudo. E aí eu posso morrer, mesmo tendo milhões guardados no banco. O Lula do Santo Antônio não guarda, ele dizia na política. Faltou oxigênio. Ele tinha muito dinheiro, milhões, mas não tinha oxigênio para ele. Então ele não sabe nem que tinha bem na hora. Então esse orgulho, essa disciplinado, da gente se sentir dono do próprio nariz, uma habilidade por aí, é besteira, é bobagem, não deve ser assim. Nós devemos ser felizes porque nós estamos trilhando o caminho do Senhor. Foi isso que a gente tão bonito cantou no nosso salmo. A gente falava o quê? Felizes os que temem o Senhor e brilham os seus caminhos. Eu acho que é isso que vocês pais em procurar com seus filhos essa manhã. A felicidade. Para o pai e a mãe não quer a felicidade dos filhos, meu Deus do céu. Para o pai e a mãe não faz de tudo para fazer a alegria dos seus filhos. Então, quando a gente traz os filhos para a igreja, para ser batizados, é porque a gente quer dar para eles o que tem de melhor. E o que tem de melhor para os filhos da gente é a fé. Por isso que a gente coloca os nossos filhos na catequese, por isso que a gente reza com eles lá em casa, por isso que a gente corrige quando eles estão se desviando do caminho. Por quê? Porque a gente quer que eles sigam as coisas de Deus. Mas às vezes a gente não faz isso. Tem pai que não leva os filhos à catequese, tem pais que não rezam com os filhos em casa, tem pais que não trazem seus filhos para ser batizados, tem pais que não leem a Bíblia com seus filhos, tem pais que não são exemplo para os seus filhos, tem uma coisa e fazem outra, e aí precisam acordar, porque nós não somos as trevas, nós somos a luz, e isso ficou muito claro na segunda leitura da carta aos Tessalonicenses. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, virá como um ladrão, mas enquanto ele não chega, estejamos na luz e não nas trevas. E o que são as trevas, de acordo com o Evangelho? É viver a premissa espiritual. O texto fala de patrão que deu dinheiro para ler uma
pegou um valor de dinheiro e deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que deu 5, poderia ficar assim, cara, já tem bastante, vou pegar esses 5 para bom. Mas não, é um trabalhador, é um lutador, um esforçado. Eu vou multiplicar de 5 em 10. Batalhou, correu atrás e fez por merecer. O segundo pegou 2 talentos, olhou para a história, conseguiu alguma coisa com isso, mas eu mereço mais. Eu vou correr atrás, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, lutando, fez 2, 4. Aquele que pegou 1 devia jogar de novo, né? Devia fazer muito mais do que os outros antes, porque ele recebeu menos. Mas não, diz que eles ficam com preguiça, não quis correr atrás, não quis se esforçar, não quis batalhar, ele escondeu para ele. E o que aconteceu no final? Ele ficou sem nada, porque o patrão ficou tão chateado que ele disse assim: puxa, mas eu tenho que valer, a gente precisa se esforçar para fazer mais, porque foi o que eu menos dele. Eu achei que você ia fazer bastante, mas você não fez pessoas. Então eu não vou dar mais nada, vou pegar você e vou dar para aquele que tem 10. Claro que aqui a parábola não quer falar de dinheiro, não quer falar de patrão, não quer falar de banco, não, quer falar da nossa fé. Deus, quando foi para o céu, ele disse: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então ele deu uma missão para nós: levar-nos Deus para o mundo. E ele vai nos sobrar no dia. Ainda bem que muitos deles pais estão multiplicando os talentos que Deus nos deu, trazendo seus filhos, seus afilhados para receber o batismo. Aí tem que rezar dentro de casa, tem que trazer para catequese, tem que vir a missa no domingo. Mas os meus filhos choram durante a missa. O padre não suporta com crianças que choram no quarto. Não tem problema. Ah, mas é muito trabalho. Não dá trabalho. Já me falei também, porque pessoas não valem. Então a gente tem que trazer. Depois acostuma. O que eu mais penso é quando a criança vem para a igreja do grandinho. Então não está mais acostumado. Aí não sabe nem fazer as regras. Eu vejo nas nossas crianças aqui. Olha o tamanho da árvore de carne. Quem quer? Quem quer? Vem para frente aqui, Arthur. Ajuda aí, Cecília. Vem aqui de frente. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Já é coroinha. É assim que tem que ser. Tem que trazer desde pequenininho. Não pode deixar para ficar grande. Por quê? Porque as coisas de Deus têm que ser dadas sempre. Grande exemplo que deve ser seguido por todos os pais. Nós poderíamos ensinar para crianças, porque nós temos quase 200 na catequese. Quase 200. Onde que são as outras? Sei lá, só Deus sabe. Mas temos muita gente que convenceu-se que dar para os filhos o que é melhor é bom para a saúde espiritual deles. É exemplo dos pais do Arthur, colocaram ele para ser coroinha. Estão investindo nas coisas santas, outros cantores aqui e assim por diante. Tudo começamos de pequeno, porque assim tem que ser. Então pensamos a Deus por aqueles que são batizados. Pensamos por nós que aguardamos a volta de Jesus, para que a gente seja da luz e não das trevas, e para que a preguiça espiritual não nos domine, mas que a gente se ocupe com as coisas santas, para que quando Jesus voltar, ele pergunte: como é que foi a sua vida? E você responderá assim: eu fui feliz, porque eu queria a Deus e eu trilhei o seu caminho, como nós cantamos no Salmo. Que bonito, quando Deus, no dia da nossa morte, perguntar: como foi a sua vida? E você responder para Deus: Senhor, foi muito boa, porque eu temi ao Senhor e eu trilhei o seu caminho. Que Deus aumente a nossa fé e santifique as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.